te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Escutai, Senhor, nossas preces, para que a promessa feita com a glorificação do vosso Verbo chegue à plenitude em toda parte pela pregação do Evangelho. E vossos filhos adotivos obtenha o que anunciou a testemunho da verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 16, no versículo de 20 a 23a. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, vós chorais e vós lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficarais triste, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasce, ela já não se lembra do sofrimento por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então o Evangelho de hoje, ele vem nos retratar a continuidade da liturgia de ontem. Até se repete, né, o versículo 20 aqui. Então, aqui, o que Jesus quer nos ensinar é como que nós devemos superar as dificuldades que a vida nos apresenta. Porque tudo aquilo que nós desejamos e buscamos é fruto de desafios. Nós não vamos conquistar nada sem grandes esforços e sem vencer obstáculos, porque isso é o processo da vida. Então aqui fala, né, dessa tristeza que se transforma em alegria. Então tudo ele tem que ter um objetivo. Qual é o nosso objetivo nesse mundo? Se nós olhar, nós temos muito o que fazer, somos comprometidos com muitas coisas, e quando nós entendemos a finalidade daquilo que estamos fazendo, ela gera em nós, então, um esforço
esforço maior para que nós possamos chegar ao objetivo. E aqui, então, Jesus dá um exemplo. A mulher, quando vai dar à luz a uma criança. Quer dizer, se nós olhar, podemos olhar até todo o tempo de gestação. É um grande cuidado, né? É um grande zelo, algo assim bem, diria que de uma responsabilidade tão grande, né? E uma beleza também tão grande. Mas existe ali uma grande preocupação naquele estado ali do parto, né? Precisa passar por aquele processo, se é parto normal, a dor, se é uma cesárea, tem toda uma agressividade para que a criança nasça. Então, o nascer de uma criança, ele é algo assim complexo, né? Não é uma coisa simples. E, então, quer dizer, ali gera um sofrimento, uma dificuldade. Mas por que aqui no relato do Evangelho fala que a mãe, ela não vai ficar lá depois lamentando a dor que sentiu ou a barriga que cortou, mas fica alegre com a criança que veio ao mundo, né? Esse é o grande sentido. Então, por que essa dedicação de uma mãe de engravidar e passar por todo esse processo? Porque vai nascer um filho. Então, esse é o objetivo. Então, tudo aquilo que nós fomos fazer, nós temos que entender uma coisa: nós não podemos fazer as coisas tanto do lado espiritual, como do lado econômico, social, não sei. Nós temos que ter objetivo concreto. E tendo, então, o objetivo concreto, nós vamos não se incomodar tanto com os desafios que vai se apresentar nesse caminho aonde você tem um objetivo, né? Então, a pessoa tem um objetivo de ser um médico, por exemplo. Nossa, quantos são os desafios para chegar lá? Mas ele está pensando no chegar. Isso quer dizer que, então, ele vai ser muito mais fortalecido no caminho que tem que percorrer, porque o objetivo dele é grande. Então, tendo esse objetivo, eu vou vencer os desafios, as dificuldades e os sofrimentos que a vida nos apresenta. E o que Jesus quer nos mostrar nesse evangelho? Que nós estamos caminhando para onde? Nós estamos caminhando para o céu. Lá no evangelho de São João, no capítulo 6, fala, no capítulo 14, versículo de 1 a 6, fala: eu vou lá preparar um lugar para vocês. Quando estiver pronto, eu volto e busco, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Isso quer dizer, então, que Deus quer para nós o tudo, né? Tanto que ele fala aqui no final do Evangelho, que naquele dia não me perguntarás mais nada. Por que não vai perguntar mais nada? Porque já está vendo tudo. Então, imagina só, amados, nós nessa natureza humana, cheia de limitação, frágil, nós podemos chegar no céu. Então isso, se eu tenho essa convicção que eu estou caminhando para o céu, eu não vou incomodar com os desafios que esse caminho que eu percorro, ele me apresenta. Ele pode me apresentar o que for, o objetivo é muito maior que a dificuldade do momento que estou passando. E aí, claro que cada um com as suas, né? Mas se eu perco o sentido da finalidade daquilo que eu estou, para aquilo que eu estou caminhando, eu não vou sobrepor as dificuldades da vida. Então, esse ensinamento de hoje deixa muito claro que nós precisamos nos esforçar muito para atingir qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade, né? O que você quer conquistar dentro da sua vida, que você precisa de ter esforço para caminhar e percorrer. Então, se nós tivermos objetivos em tudo aquilo, seja no profissional, seja no espiritual, né? Quer dizer, o que eu quero conquistar é muito maior do que a dificuldade que eu tenho que caminhar. Então,
E para concluir isso tudo é o céu que nós temos o grande objetivo de chegar. E por isso, então, nós temos que vencer todos os desafios. E nós seguimos um Deus que venceu tudo e também venceu até a morte. E por isso, então, ele fala para nós que a nossa alegria ninguém vai poder tirar. Ninguém vai poder tirar porque nós já passamos pelo vale da morte. Porque nós passamos pelas dificuldades da vida, porque nós tínhamos um objetivo e esse objetivo foi alcançado porque nós não medimos esforços para caminhar para o céu. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.